Saiu um videozinho aí sobre desigualdade, né, dos elitistas aí, bolsonaristas, conversando com o Monark, que eu tenho inclusive uma teoria de que ele está virando comunista aos poucos. Então vamos ver o que que eles têm a dizer aí. Oxford defende que a gente tem que combater a desigualdade. Social, econômica. E aí eu te pergunto, a desigualdade é Agora, ruim? que diabos é isso? Que diabos é isso? Ou ela é necessária para que exista um sistema hierárquico que vai beneficiar todas as pessoas das camadas A sociais? desigualdade é natural. E bem, nessa questão aí, a desigualdade, ela pode beneficiar alguma parcela da população, pode beneficiar a sociedade? Temos que ver por dois ângulos. O primeiro é o seguinte: os elitistas, eles querem desigualdade para poder ter seus privilégios de rico enquanto exploram a massa de pobres, né? Poder ter suas empregadas domésticas. Eu mesmo conheci uma pessoa que trabalhava na casa de um banqueiro que tinha 45 empregados na casa dele, 45 empregados. Então, é a pessoa que nunca lavou uma louça, nunca varreu uma casa, né, tem seus cozinheiros, não precisa fazer comida. Então, é esse o nível de privilégio que eles querem. Porém, então eles defendem esse discurso aí, de que a desigualdade é necessária. Agora, no livro do Comunismo Empresarial de Mercado, que é a vertente que eu defendo, trata que, de fato, a desigualdade é importante em um certo nível. A desigualdade é importante para estimular as pessoas a quererem trabalhar mais, serem mais produtivas. E se a pessoa que é mais produtiva ganhar mais, isso vai ser benéfico para a empresa e no final é benéfico para a sociedade, quando você massifica isso para todas as empresas. Então, só que qual é a diferença? No comunismo empresarial de mercado, as empresas não geram uma grande desigualdade. Por quê? Elas geram uma desigualdade que é saudável. Por quê? Porque elas não são empresas públicas, elas não têm dono. Então, se elas não têm dono, elas não dão a maior parcela do lucro para um cara ficar lá no seu iate, no seu helicóptero, com as suas 45 empregadas em casa. Na verdade, a desigualdade que tem é o salário de uma pessoa ser um pouco maior do que o outro porque ela é mais esforçada, ela é mais produtiva, ela é mais qualificada. Então, nós resgatamos no SEM, nós resgatamos a meritocracia. Exato. Ela é necessária, ela é intrínseca. Mas aí tem dois pontos. E a sociedade funciona assim. Não existe Não, mas esse papo. peraí. Ou é o comunismo, ou é Calma. isso. Existe... Ou é o comunismo ou é isso. Então eles querem exatamente colocar nesse discurso de que o comunismo vai trazer um outro tipo de sociedade, e eles têm um medo do comunismo por causa disso, porque é justamente o modelo que vai falar, pô, peraí, mas vocês estão ricos demais e vocês nem trabalham, então a desigualdade aí não está nem sendo produtiva para a economia, porque o rico mesmo não trabalha. O rico tem várias empresas, ele recebe dividendos de várias empresas e ele não trabalha, ele não vai na empresa. Muitas vezes ele não conhece nem a empresa, ele olha lá na carteira dele lá, às vezes quando o gerente dele do banco vai falar com ele, eu quero ver agora quantos milhões eu recebi esse mês. Aí ele vai lá e olha, eu tenho essa empresa tal, né? Ele não sabe nem nada da empresa, ele não trabalha na empresa, ele não é produtivo. Com certeza, desigualdade. Ela é natural, com certeza, sempre existiu na face da realidade. Até existe diferença entre as árvores. Não é toda árvore da mesma altura, elas têm uma hierarquia de altura. Então, isso acontece. Agora, existem níveis de desigualdade que são naturais e tem níveis que são artificiais também. Dá para ter uma desigualdade artificial. Né? Não, acho que você... Talvez o que ele esteja falando aí de desigualdade artificial seja essa aí que é criada por esse nosso Estado corporativista que os amigos do rei, né, vai lá, o velho da van ganha milhões do BNDES, o BTG, que era o banco do Paulo Guedes, consegue uma carteira de bilhões, de 4 bilhões por 300 milhões. Isso é uma maneira também ainda mais artificial realmente de se produzir ricos e bilionários, que é diferente da proposta até mesmo liberal, que era do cara conseguir o dinheiro investindo na economia, né? Nesse modelo nosso aí, ele consegue o dinheiro porque ele é amigo do rei e ele consegue privilégios. Problematizou errado.
A problematização correta A ordem é outra. extrema pobreza e miséria devem ser combatidas. Ok. Ponto. Desigualdade. Isso não é desigualdade. Se a Pietra Isso é um for outro uma fenômeno. gênia da computação, fizer uma empresa e ganhar 100 bilhões de dólares com o IPO da empresa dela, a desigualdade no Brasil vai explodir. Entendeu? Não, Ninguém. O cara que E aí, mais uma vez, eles usam aquele discurso totalmente falacioso, né? Na verdade, não é uma pessoa do nada que chega lá e faz tem uma ideia genial e ganha 100 bilhões. Não é isso. O que a gente tem na realidade são famílias que vão passando sua herança por gerações e são as famílias que estão tão ricas. E isso é fácil de ver. Temos os estudos estatísticos disso, temos estudos em vários países que o capitalismo funciona assim, mas dá para você ver aqui no Brasil, empiricamente, assim, olhando, se você for na favela, você vai ver um monte de negros, né? A maioria das favelas, a maior parte da população negra. E aí você vai no bairro rico, você vai ver brancos. Por quê? Então quer dizer que o negro não se esforça tanto? Quer dizer que o negro não tem boas ideias? Na verdade, a questão não é essa, né? A questão não é ideias. No capitalismo não funciona assim. Não é porque você tem uma boa ideia. Você pode ter uma excelente ideia. Se você não tiver dinheiro para investir, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, você precisa. Ninguém vai conseguir abrir uma fábrica de automóveis se não tiver dinheiro. Você pode ter uma ideia genial de um carro que voa e é movido a ar, mas se você não tiver o dinheiro para investir, você não consegue. Então, o capitalismo ele estratifica, ele faz com que a riqueza seja passada, o capital ele gera mais capital. Então, você tendo dinheiro, você fica mais rico. E o cara que é pobre, ele não vai ter dinheiro para investir. Então, ele nunca vai ser dono do capital, nunca vai ser rico. Essa é a realidade. Acontece em alguns casos de exceção? Sim, por causa da mudança tecnológica. A internet foi uma tecnologia totalmente fora do normal do capitalismo. É uma tecnologia que você pode criar um site que você não precisa de grandes investimentos para criar um site. E você pode ganhar dinheiro. Você pode ser um Felipe Neto e ganhar dinheiro fazendo vídeo. Mas não é a realidade da economia essa. Bate a desigualdade é um ressentido, pobre de espírito, Verdade. Zé Mané. Não, Porque a desigualdade sempre vai existir. Ela é natural, ela é da condição humana, ela é da nossa natureza. Eu entendo, mas é a qualidade da desigualdade. Pobre de espírito, né? Uns caras que querem defender o privilégio dos ricos a todo custo, defender que os pobres sejam serviçais e vivam de salário mínimo, ganhando pouco, não conseguindo nem sustentar a família. Isso é que é riqueza de espírito para eles, né? Via distorção dos valores. De que Não tem qualidade de desigualdade. É extrema miséria e pobreza. Pega esse número. Diminuiu ou aumentou? Mas você não muda a No desigualdade Brasil, se você mudar? Não. Você muda. Não. Claro que muda. Não, porque Não, porque aqui, essa ó, o gráfico pessoa, é assim, ó. O gráfico ela é já assim. tá O na gráfico dependência do Estado. Então, essa aí era uma visão que eu tinha, né? Eu acreditava antes, quando eu ainda era libertário, né? Acreditava que, de fato, não era um problema a desigualdade. O problema era a miséria e a pobreza extrema. E se você diminuísse isso, você não teria problema em ter um cara com trilhões. Mas não é verdade, porque o livro do Comunismo Empresarial de Mercado mostra lá, tem um capítulo falando sobre isso. Todos os problemas que surgem da desigualdade. São inúmeros. São problemas da desigualdade no sistema de saúde, o mais pobre vai morrer mais, vai adoecer, não vai ter tratamento. São problemas na educação, o mais rico vai ter educação melhor. São problemas no sistema prisional, os mais pobres vão ser presos, mais presos e os ricos não. Então, o sistema na policial, o sistema na área de segurança, a polícia vai perseguir mais os mais pobres. São problemas na questão, por exemplo, da democracia. Os mais ricos influenciam mais a democracia. Então, a democracia burguesa, ela não é uma democracia justa. Porque o pobre, se eu quisesse me candidatar, eu não teria verba nenhuma. Enquanto aquele cara do Novo lá, que tem todos os banqueiros atrás dele, tem milhões e milhões, eles investem um dinheirão, né? E eles têm toda a mídia por trás, né? Então,
a desigualdade causa muitos problemas. Os De qualquer miseráveis tá forma. assim, ó. Esse Isso. número aqui. Ele pode fazer assim ou assim. Agora, produção de riqueza, produção de serviços novos e ampliação do mercado pode fazer assim. E vai ficar todo mundo na miséria. Ou pode fazer assim. Isso. Só que sempre vai ter um número de miseráveis. A tal do gente Overton, tem né? que combater A gente esse número de miseráveis. Isso. Mas o gráfico não vai subir junto. Não vai subir todo Tipo, mundo junto. a miséria... Nem Existe abaixar. uma régua estabelecida. Assim, a miséria, assim, a pessoa que não consegue... acho que 2 refeições por dia. Tem uma história assim. Então, é $1 por que dia. também... Então, Tinha uma você tem história essa régua. Acima disso, tem que ser desigual. É intrínseco, é natural. É o natural. É o que move, é o que desenvolve as sociedades. Então, justamente isso aí, de fato, existe em um modelo de capitalismo. Ou seja, se você, no capitalismo, você permitir que os ricos ganhem mais, eles vão investir mais o dinheiro deles na economia. Isso daí é uma coisa que os comunistas marxistas têm mais, e ortodoxos todos, têm mais dificuldade, os leninistas, stalinistas, maoístas, têm a dificuldade de aceitar. Isso existe. Porém, o que acontece? Isso daí não é necessário. No comunismo empresarial de mercado, as empresas públicas, o Estado cria empresas públicas que vão fazer justamente esse trabalho que no capitalismo é o rico que vai investir. Então, no comunismo empresarial de mercado, o Estado faz esse investimento, cria as empresas, cria os empregos, desenvolve a tecnologia, cresce a economia e, inclusive, cresce mais do que no capitalismo. Por quê? Porque a empresa tem muito mais capital para investir, já que não tem o dono para tirar o lucro dele. Todo o capital da empresa volta para a empresa. Agora, isso é que tem que ser combatido, é isso que você tá falando. Eu entendo. Ó, a questão é, a desigualdade, ela é natural, vai sempre acontecer. Sim. Mas existem níveis de desigualdade. Existe... Não, o problema não tá no nível de Mas não desigualdade. existem níveis de desigualdade? Não, Cara, o mas problema aí você não pode comparar isso. No número Isso de aqui é errado. miseráveis. Quem tá passando Não, fome, porque você isso tem que ser pode ter uma combatido. classe alta, classe média alta, muito pujante, que vai explodir de ganhar dinheiro. Daí vão ter 100 banqueiros muito ricos, vão ter 30 empresários de big techs gigantescos. Então, mas sempre vão ser poucos. Ninguém vai ser... Não dá pra ser todo mundo ser dono de Big Tech. Não, porque ninguém quer. Ninguém trabalha pra isso. Não Exato. tem espaço no Porque mercado tem todo- para... Essa foi sensacional. Ninguém é rico porque quer. Meu Deus, qual o mundo desse cara? Onde que ele vive? Onde que uma pessoa normal, um trabalhador que ganha R$1.000 por mês, ganha um salário mínimo, vai conseguir dinheiro para investir, para ser um burguês, para ele... agora eu sou trabalhador, ganho R$1.000 por mês, eu vou poupar o meu salário, meus R$1.000 que eu ganho por mês, não vou gastar com nada, vou morar com meu pai e minha mãe, não vou ter filho, não vou gastar com nada, não vou ter carro, não vou ter nada. Vou andando para o trabalho, vou poupar 100%. Quanto eu consigo juntar em 30 anos se eu não gastar nada? Faz essa conta aí, para você ver se vai ter como o cara juntar alguns milhões para ele conseguir abrir uma fábrica de automóveis, uma empresa, uma grande empresa. Faz essa conta aí, né? Não, e também Não tem- 6 bilhões de Não, Big mas Tech. tudo bem se não tiver. Mas ninguém Entendeu? ninguém Não, mas é é monarca. complementar. Ninguém trabalha que nem o A monarca. sociedade Mas é que complementar. você combater a desigualdade... Se você combater a miséria... pensa, existe uma estatística de desigualdade. Dentro dessa estatística tem os miseráveis. Se você sobe o nível de qualidade dos Tá miseráveis... errado. Não, Não, é o contrário. É o contrário. Na verdade, vocês estão falando a mesma coisa. Você só tem que abaixar o miserável. É isso. Isso. O que tá em cima, se você quiser ferrar Ó, quem tá em cima, o miserável tá num você é uma lodo. pessoa Ele tá que aqui. odeia os mais ricos, que odeia o desenvolvimento econômico, que odeia o livre Nossa. mercado. Ponto. Você é uma pessoa que odeia os mais ricos e odeia o desenvolvimento econômico. Quem odeia o desenvolvimento econômico? Né? Então, assim, no comunismo empresarial de mercado, você não precisa de ricos. Você pode odiar os ricos e ainda assim amar o desenvolvimento econômico. E aí você levar desenvolvimento, como não tem ricos, você leva o desenvolvimento para toda a sociedade. Então, todo mundo acaba sendo beneficiado da riqueza da nação. O PIB do país vai para toda a população e não para os ricos, né? Eu entendo esse ponto. Essa é a Não lógica. estamos falando de mas classe o ponto baixa, que eu tô falando é o seguinte, miserável. Cuidar da miséria é se preocupar com a desigualdade social. Sim. É só isso que eu tô falando. Não é com a desigualdade. Não, É com a miséria. miséria. Mas a miséria, ela acontece porque o mundo é desigual. Não, tá errado. Não. Não? Sempre vai ter miserável. E o mundo sempre vai ser desigual. E o Você único abaixar, jeito de vamos você- lá. Se você abaixar a régua econômica de todo um país, as pessoas que são miseráveis vão continuar miseráveis. E vai ser menos desigual. Só que vai ter mais gente pobre. Claro. Então não muda. Então, você entende? Você tá num lodo aqui, os miseráveis são os miseráveis. Acima dos miseráveis, acima do lodo, você tem todo tipo de planta.
Aí você tem os arbustos, você tem as, sei lá, as figueiras, você tem todo tipo de árvore. Isso é o saudável, isso é natural. Isso é a ordem natural de todas as coisas no mundo. Claro. O lodo é ruim. Sim. Então, mas o fato de você podar todas as árvores acima do Mas lodo ninguém tá falando de não podar vai as tirar árvores. o Mas eu lodo não de tô onde ele falando tá. disso, eu Não, tô mas, falando. mas a força Eu só tô coercitiva que a É que a gente esquerda... tá complicando a Então, mais uma vez, esse pensamento que ela defendeu é o funcionamento no capitalismo. No capitalismo, isso que ela defendeu faz sentido. Porém, no comunismo empresarial de mercado, então estudem essa teoria e entendam o porquê no comunismo empresarial de mercado você não precisa dos ricos para você ter uma economia crescente e, claro, muito menos desigual, né? coisa que é simples, cara. Eu tô falando o seguinte: existe desigualdade, existe. E ela é boa. Ela é boa, ok, mas ela tem um jeito que ela deve funcionar na humanidade, essa desigualdade. Ela é boa no comunismo empresarial de mercado, né? Porque gera produtividade, mas no capitalismo ela não é boa, né? Ela só faz, ela não dá meritocracia, ela não dá esse estímulo para ninguém crescer. Ela só faz com que os ricos explorem os pobres. Que é melhor do que um outro jeito. Mas, de novo, Até porque você Pra você concorda ser- que a desigualdade onde todo mundo é miserável, combatendo os mais ricos ou os mais poderosos, não é uma boa desigualdade. Ou seja, existe um nível de desigualdade, porque pode ser uma desigualdade onde tá todo mundo miserável e mesmo assim a gente vai ser desigual. mas essa é a falácia do jogo de soma zero. Não é isso que eu tô falando, não é isso que eu acredito, pô. É que você tá... Pro cara ficar rico, ele não precisa de um miserável. Não é bem assim, né? Se todo mundo fosse rico, né, não teria como você ter uma empresa e você ia pagar o salário igual ao seu, você não ia ter como ser rico. Então, se todos fossem ricos, todos ganhassem igual, não teria. Então, de fato, para um ser rico, outros têm que ganhar menos. Não digo necessariamente ser miseráveis, mas tem que ganhar muito menos do que o rico. Isso daí ele não consegue entender. De ser miserável. O que não quer dizer que necessariamente você vai ter que empobrecer os outros para um ficar mais rico, né? Você pode estar crescendo todo mundo, crescendo os mais pobres e crescendo os ricos. Mas de fato vai ter que ter uma distância enquanto um ganha para o outro. Você tá indo pra uma vibe meio mais-valia, Não, né? Eu tô falando que é o seguinte, ó. O cara pode... Eles estão achando que o monarca está virando comunista, né? E de fato ele tá um pouco parecendo que ele tá se sensibilizando um pouco. ficar muito rico e às vezes ele ficar muito rico não depende do miserável ter uma condição boa de vida, certo? Tipo, a Amazon não depende que os mendigos tenham uma boa condição de vida. Ou depende? É que, pra mim, a problematização tá confusa. Qual que é o Tipo, problema? Ele quer que as pessoas sejam miseráveis, porque senão ele não vai ter uma empregada em casa para lavar a roupa suja dele, para lavar o prato dele, para varrer a casa dele. Ele quer ter aquele status, né? A forma de combater a miséria é você permitir que a filantropia se organize. Que existam mais empregos, Que mais é- pessoas ricas, filantrópicas, inclusive. Isso. Que as igrejas consigam Se organizar de uma forma mais organizar e estruturada, oferecer os Isso. serviços para os miseráveis. E, em última instância, você tem o Estado como última rede de proteção social, que daí é uma proposta, inclusive, liberal, de Friedman, que fala do imposto de renda negativo, que é uma forma de você dar Uma o renda Auxílio básica Brasil. universal, É o Auxílio Brasil, que não é universal. E que é um problema, porque essa não é a forma que deve ser feita. A forma que deve ser feita é empregos de qualidade. Isso o comunismo empresarial de mercado traz, empregos para as pessoas puderem ter o seu emprego, elas vão... Aí sim vai poder dizer que o trabalho dignifica, porque elas vão estar trabalhando e vai ter a sua renda. Ela não precisa ficar ganhando um dinheiro... um trocado ali, nem que seja R$600 ou até R$1.000, esse daí é um dinheiro que não é tão valioso quanto o dinheiro fruto do seu trabalho. E ele, além disso, ele é um problema para a economia, porque a produtividade
da economia tem a ver com as pessoas estarem trabalhando e sendo produtivas. Quando você tira dinheiro do setor produtivo para distribuir para pessoas que não estão trabalhando, que é o setor improdutivo, você causa uma distorção. Aí sim você trava a economia, porque você começa a tirar dinheiro de quem produz, desestimula quem produz e está dando para quem não produz. Estimula a pessoa a não estudar, não querer trabalhar. É uma forma... É um modelo ruim, esse modelo que a política brasileira tem feito, de focar tudo em Bolsa Família, Auxílio Brasil, o Ciro também defende isso, todos eles defendem isso. E isso é ruim para a economia e vai tirar algumas pessoas de uma situação, vai melhorar um pouco. Na verdade, não melhora porque as pessoas estão recebendo isso com o dinheiro do imposto delas mesmo. Então, isso também tem que ser feita essa conta para saber. Porque os impostos aqui são em cima dos pobres. Então, quando você tira e dá, você tá no mesmo. Você está tirando e está dando a mesma coisa. Né? Então, é um modelo problemático. E ele só está defendendo isso porque lambibotas do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, eles bancam a Jovem Pan, né? Acho, pelo que eu entendi é isso, né? Eu não sei se eles receberam dinheiro do BNDES ou o que aconteceu, mas a Jovem Pan fica, de fato, defendendo o Bolsonaro. E ele é de lá da Jovem Pan, né? É para os miseráveis. Entendi. Para os mais pobres. E isso permite que essas pessoas tenham a possibilidade de, se quiserem, porque tudo depende de um ato de vontade, de todos nós que estamos aqui na Terra, de querer sair dessa condição de extrema miserabilidade. Todo o resto ato de é vontade. Discurso... Ele fala de um ato de vontade como se a pessoa que estivesse na miséria, ela quisesse estar na miséria, né? Então, se você tirar ali o Eduardo Marinho, que foi um cara que escolheu ir para a miséria, que poderia ter uma outra opção, mas se você tirar ele, você não vai ter. Essa não é a realidade. O cara tá delirando aí. Em prol da igualdade, que daí vem com uma força coercitiva estatal e com uma força gigantesca de políticos que acreditam que a interferência do Estado na economia e no livre mercado vai conseguir, aí sim, reduzir a desigualdade. Eu não quero reduzir a desigualdade. Porque aí vai entrar cota, aí vai entrar quero... uma série de coisas artificiais para Se o mundo elevar... tiver... Com certeza, ele não quer reduzir a desigualdade, né? Ele quer privilégios. Trilionários amanhã, tanto faz. Mas, aumentou exemplo, a desigualdade. Eu não tô nem aí pro trilionário. E, na verdade, ela vai puxar tudo pra mas baixo. quando o Estado tá dando um imposto negativo pros miseráveis, ele não tá diminuindo a desigualdade entre os miseráveis e os mais ricos? Ele não tá fazendo isso? Por quê? Não, porque o teu imposto vai ser o mesmo. Mas eles eram desiguais, já. Só que antes ele era desigual com... É porque você não controla o mais rico. Não, o mais bem, rico mas hoje, o mais rico hoje tem 100 bi. Amanhã ele tem um tri. O Marco aumentou a desigualdade. E agora foi o único momento que ele falou alguma coisa sensata. De fato, você distribuir dinheiro com Bolsa Família, Auxílio Brasil, não necessariamente vai reduzir a desigualdade. Isso já foi até provado por trabalhos aí. Porque o rico, se ele está ganhando mais, e se o imposto que está sendo tirado o dinheiro para dar isso aí, se está vindo o imposto também do pobre, ainda mais, ainda pior. Você, ao mesmo tempo, está combatendo a extrema miséria. Para você combater a desigualdade, você teria que colocar um teto de riqueza. Sim, mas a miséria... Ou a famigerada taxação de grandes fortunas, né? Uma base marxista. Então, não é isso. Com o comunismo empresarial de mercado, a gente consegue reduzir a desigualdade com a eficiência do sistema, com uma economia baseada em empresas públicas super eficientes. Que é tudo que a gente que vocês estão indo pro outro lado. Não, é que o mais rico não é linear. Falando isso, eu tô falando o gráfico do mais rico não é linear. Ele não é assim ou assim. E ele muda. Ele desponta, ele muda. Ele vai e volta. Não, eu entendo. Até anteontem era o Eike Batista. Era aquele dinheiro meio construído em cima de especulação de bolsa de valores. Mas por que ter pessoas miseráveis é um problema? Porque a gente não quer ninguém passando fome. Aí eu acho que sim. É desumano. Aí é uma questão de... Nossa, que pergunta foi essa? Por que ter pessoas miseráveis é um problema? Não é desigual também? Não é desigual? O cara passando fome não é desigual miséria não ao cara é questão que tá na de desigualdade. Não, mas é que é errado problematizar dessa forma. Esse é um grande problema que, na verdade, tem sido muito repetido em todas as universidades do país, públicas e privadas, que a esquerda colocou na nossa cabeça.
normalizar que o problema é a Que desigualdade. super marxista. Aquela questão do Olavo, desses caras todos, desses conservadores e que estão criando essa doutrinação aí de que a esquerda é poderosa, quando na verdade a mídia toda ela é de direita, e os canais, por exemplo, até na internet, a direita tem um poder econômico enorme, consegue mandar esses disparos de mensagem em massa, conseguem dominar o YouTube, conseguem dominar todos os canais comunistas, socialistas, são extremamente pequenos se comparar com os da direita. Então é uma falácia, é totalmente fora da realidade isso aí, que veio lá desde o Olavo, lá que dizia isso, né? Né? O problema Quase nunca super foi a desigualdade. Desigualdade sempre existiu e sempre vai existir. E eu gosto que existam os Talvez caras seja a que... desigualdade extrema que é o problema. Mas Também aí a não. miséria. Justamente, a desigualdade extrema é que é o problema. Se for uma desigualdade pequena entre um que ganha, como é no comunismo empresarial de mercado, um que ganha 20 mil e outro que ganha 10 mil, essa desigualdade é benéfica para o sistema. Agora, a desigualdade entre um que ganha 1 bilhão e o outro que ganha R$1.000, essa daí distorce tudo. Mas aí chama miséria. A desigualdade extrema, a gente está falando do Elon Musk. No capitalismo, a desigualdade é extrema e distorce tudo, como eu falei lá no início do vídeo. Né? Amanhã ele pode explodir ainda mais e virar... Ele já é trilionário em reais, né? Sim. Não sei. Então, quer dizer, Trilionário. sabe, é uma coisa que é inconcebível, é inimaginável um cara que nem ele viver hoje entre nós, se você parar para pensar sobre justiça social. Só que a esquerda criou esses conceitos exatamente com o intuito de falar, opa, o Estado precisa ter poder para pegar a grana desse cara, jogar para a população e fortalecer a imagem do político que transfere riquezas. Então, vote em mim, porque eu vou transferir a riqueza dos mais ricos para os mais pobres e eu sou importante nesse processo. Mas eu acredito que sustenta um ressentimento da sociedade Também. em relação aos... Isso aí existe mesmo, né? Um discurso populista, que é o discurso que o Bolsonaro está tendo, né? Do Auxílio Brasil, que é o discurso do Lula, o discurso do Ciro, todos eles são populistas, demagogos, né, também. que estão no topo da pirâmide marxismo econômica, né? total, Embora, claro que o Lula provavelmente é melhor do que o Bolsonaro, né? Porque pelo menos não é golpista, né? de classe. Se você olhar para o prisma da esquerda, sim. Mas, por um outro lado, é legal que exista uma redistribuição de renda na sociedade. Então, porque, De jeito nenhum. Monark não... É porque se o Estado não... o o Estado forma monopólios também, garante... Ó. Pô, o que o Lula fez com os campeões nacionais, cara? Ele pegou, escolheu os amigos deles e transformou em donos de monopólio. É isso aí que eu comentei também lá no início, né? Isso aí acontece. O Estado está favorecendo, o Estado brasileiro sempre favoreceu um pequeno grupo ligado a ele. E os políticos estão todos ligados nessa sujeira, né? E eles estão sempre se beneficiando disso. Seja o Centrão, seja o PT, seja o Partido Bolsonaro, todos eles estão sempre querendo uma boquinha ali, querendo um trocadinho de toda essa corrupção, todo esse enriquecimento ilícito. O Estado causou mas uma... aí é um tipo, o cara cara não corrupto, chegou naquela riqueza mas o porque ele Lula era não é um o Você tá Estado. justificando Você tá falando uma de um política bandido pública que estava com no erro. poder. Então, mas se o Estado causa uma Ilegalidade. distorção na desigualdade natural, que ele está fazendo isso, causando uma distorção na desigualdade natural, não seria correto que ele reparasse a distorção que ele causou? Eu acho que seria. Você acaba de assistir. É isso aí, gente. Então vamos lá, conheçam o livro do Comunismo Empresarial de Mercado, assistam os outros vídeos aí e até a próxima aí.